Wagon Trains já foi um ícone da televisão sobre o Velho Oeste, uma série sobre pioneiros enfrentando perigos, em busca da Terra Prometida. Mas nos bastidores, os personagens que inspiraram milhões viveram vidas trágicas. Algumas das estrelas do programa morreram em acidentes inesperados. Outras faleceram discretamente, sua fama se dissipando antes mesmo que alguém percebesse. As verdades que você está prestes a ler irão chocá-lo. Ward Bond, como Major Seth Adams. Ward Bond nasceu em 9 de abril de 1903, em Benkelman, Nebraska, Iowa. Ele tinha 54 anos quando interpretou o Major Seth Adams, o corajoso cocheiro e a alma da peça de 1957 Wagon Train. Com sua voz imponente, postura ereta e liderança natural, Bond convenceu o público de que era a personificação do Velho Oeste. No entanto, poucos sabiam que por trás dessa aparência rude escondia-se um homem atormentado pela solidão e pela pressão. A vida privada de Bond ocultava feridas profundas que seus fãs jamais viram. Seu primeiro casamento com Doris Sellers terminou não por infidelidade, mas sim pela distância e pelas oscilações de humor. O trabalho sempre vinha em primeiro lugar, deixando o amor de lado. Após quase uma década de solidão, ele finalmente encontrou paz nos braços de Mary Louise May. Mas quando sua felicidade parecia completa, Bond começou a sentir seu corpo o traindo. Dores persistentes no peito o atormentavam, mas ele as escondia da esposa, dizendo a si mesmo que era apenas exaustão. Continuou trabalhando, suportando a dor com força inabalável. Durante as filmagens de Wagon Train, ele frequentemente desmaiava diante das câmeras, mas quando o diretor gritava ação, ele se levantava como um soldado. Seu problema cardíaco o devastou gradualmente. Mas Bond nunca deixou de sorrir, nunca parou de trabalhar. Então, chegou o dia que ninguém esperava. Em 5 de novembro de 1960, em um hotel de Dallas, Ward Bond sofreu um ataque cardíaco fulminante e morreu aos 57 anos. A notícia chocou Hollywood, levando o elenco de Wagon Train às lágrimas. Na época, seu patrimônio líquido era de aproximadamente $500 mil. Mas seu verdadeiro legado não foi o dinheiro. Foi sua imagem como herói do Velho Oeste, eternizada na história da televisão. Frank McGrath como Charlie Wooster. Frank McGrath nasceu em 2 de fevereiro de 1903, em Mound City, Missouri. Ele se juntou à equipe de Wagon Train em 1935 e 57, aos 54 anos, interpretando Charlie Wooster, um cozinheiro animado e leal que trazia calor e humor à longa jornada. Seu personagem era o coração da caravana, sempre pronto com uma piada ou uma história. Mas o mundo de McGrath era bem menos cor-de-rosa na realidade. Por trás de seu sorriso radiante havia um homem que sofria em silêncio. Seu casamento com Mabel Johnson durou mais de 30 anos. Uma raridade em Hollywood. Mas o coração de McGrath ainda fervilhava de incerteza. Ele temia ser esquecido, preso para sempre ao papel de chefe de comédia. Ele ansiava por ser visto, não apenas como um personagem coadjuvante, mas como um verdadeiro ator. Quando os primeiros sinais de problemas cardíacos apareceram em 1965, McGrath manteve segredo, mas até os mais fortes têm seus limites. Após as filmagens de Wagon Train, seu coração começou a falhar. Fraco e cansado, ele continuou a dar entrevistas, recusando-se a deixar que suas emoções o dominassem. Mabel viu a verdade em seus olhos. Na noite anterior à sua morte, ele segurou sua mão e sussurrou: "Se você acordar amanhã e eu não estiver mais aqui, lembre-se de que eu estava sorrindo até o fim." Na manhã de 13 de maio de 1967, Frank McGrath morreu em Beverly Hills, vítima de um ataque cardíaco aos 64 anos. Seu funeral foi realizado no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale. Ele deixou um patrimônio estimado em $1 milhão. Terry Wilson como Bill Hawks. Terry Wilson nasceu em 3 de setembro de 1923 em Huntington Park, Califórnia. Iowa.
Aos 34 anos, interpretou Bill Hawks, o leal, corajoso e firme assistente de diligência que acompanhou o Major Seth Adams em algumas de suas jornadas mais perigosas no filme Wagon Train. 1957. Esse papel não apenas retratou a imagem de um homem forte do Velho Oeste, mas também refletiu a verdadeira personalidade de Wilson. Um amigo sincero e devotado, que nunca desistiu. Nos bastidores, a vida de Wilson era de preocupação silenciosa. Em 1952, ele se casou com Mary Ann Wilson, a mulher que esteve ao seu lado durante toda a sua vida e lhe deu 3 filhos. Mas, quando a série Wagon Train chegou ao fim, sua fonte de renda estável também acabou. As dificuldades financeiras pesavam muito sobre o homem que outrora fora o provedor da família e a estrela das telas. Wilson começou a aceitar qualquer trabalho que aparecesse de figurante a consultor técnico em sets de filmagem, embora Marianne estivesse sempre ao seu lado, seu orgulho e dignidade o impediam de admitir seu esgotamento. A insuficiência cardíaca congestiva chegou como um vingador silencioso. Anos de acrobacias a cavalo, centenas de quedas, inúmeros acidentes e lesões enfraqueceram seu corpo. À medida que seu estado piorava, ele tentava esconder isso da esposa e dos filhos, não querendo que testemunhassem seu declínio. Mas, no fim, seu coração o traiu. Em 30 de março de 1999, em Canoga Park, Califórnia, Terry Wilson faleceu aos 75 anos, vítima de insuficiência cardíaca congestiva. Ele morreu nos braços de sua amada esposa, encerrando uma vida de devoção e bondade. Wilson deixou um patrimônio líquido de aproximadamente $500 mil, mas seu verdadeiro legado não se mede em dólares. Ele abrange mais de 200 filmes, centenas de acrobacias ousadas e a inesquecível interpretação de Bill Hawks, seu fiel companheiro do Velho Oeste. John McIntyre, como Christopher Hale. John McIntyre nasceu em 27 de junho de 1907 em Spokane, Washington. Iowa. Aos 53 anos interpretou Christopher Hale, o cocheiro austero porém compassivo que substituiu Ward Bond após sua morte no filme Wagon Train de 1961. McIntyre conferiu ao personagem uma profundidade serena que refletia sua própria natureza sábia, calma e marcada pela tristeza. Por trás de sua carreira de sucesso havia um coração partido. McIntyre casou-se com a atriz Jeanette Nolan em 1935. A união durou 56 anos, tornando-se um dos poucos casamentos duradouros em Hollywood. No entanto, a morte do filho do casal Tim McIntyre, em 1986, por insuficiência cardíaca, causada pelo abuso de álcool e drogas, devastou ambos. Sempre que lhe perguntavam sobre sua família, McIntyre simplesmente assentia com a cabeça e mudava de assunto. Anos de trabalho constante no cinema, combinados com o tabagismo intenso, gradualmente cobraram seu preço em sua saúde. Quando foi diagnosticado com enfisema e câncer de pulmão, McIntyre continuou atuando, acreditando ser a única maneira de se manter jovem de espírito. No set de filmagem, ele frequentemente sofria de crises de tosse severas, o que o obrigava a parar para respirar durante as gravações. Mas assim que as câmeras começavam a rodar, ele recuperava as forças. Jeanette estava sempre ao seu lado, atenta a cada respiração sua. Mas a doença progrediu, deixando-o debilitado, exausto e sofrendo por anos. Em 30 de janeiro de 1991, em Pasadena, Califórnia, John McIntyre faleceu aos 83 anos de idade, vítima de enfisema e câncer de pulmão. Jeanette permaneceu ao lado de sua cama até o fim, segurando sua mão como se recusasse a soltá-la. Ele deixou uma fortuna estimada em $3 milhões, uma obra extraordinária como ator e uma história de amor que durou mais de meio século, repleta de alegrias e tristezas compartilhadas. Robert Horton, como Flint McCullough. Robert Horton nasceu em 29 de julho
de 1924 em Los Angeles, Califórnia. Em 1957, aos 33 anos, ele interpretou Flint McCullough, um jovem e corajoso explorador que sempre cavalgava à frente de uma caravana, enfrentando o perigo em primeiro lugar. Com sua beleza clássica e espírito aventureiro e charmoso, Horton rapidamente se tornou um dos maiores ícones dos faroestes televisivos da década de 1950. No entanto, por trás de sua aura de fama, havia uma vida tumultuada na qual o amor e a ambição frequentemente entravam em conflito doloroso. A vida amorosa de Robert Horton foi complicada e profundamente marcada por cicatrizes. Seu primeiro casamento com a atriz Barbara Ruick terminou, após apenas 3 anos ofuscado pelo conflito entre as duas estrelas em ascensão. Seu segundo casamento com Marilyn Bradley também desmoronou sob a pressão de uma carreira exigente. Horton disse certa vez: "Adoro meu trabalho, mas ele me fez perder pessoas que amo." Foi somente em seu terceiro casamento com Marilyn Bradley que ele encontrou a verdadeira paz. Ela o acolheu com serenidade, aceitando todas as peculiaridades do ator obcecado pela perfeição. Após Wagon Train, Horton entrou em um estado de profunda exaustão emocional. Deixar o programa no auge da fama foi uma das decisões mais difíceis de sua vida, mas ele admitiu: "Eu não aguentava mais a repetição." Mais tarde, dedicou-se ao canto e à atuação na Broadway. Mas a idade trouxe inevitáveis problemas de saúde que o forçaram a se afastar da vida pública. Após uma queda grave em 2015, Horton mudou-se para uma casa de repouso onde sua saúde e memória se deterioraram rapidamente. Este viajante, outrora inquieto, finalmente encontrou a paz. Robert Horton faleceu em 9 de março de 2016 em Los Angeles, aos 91 anos, supostamente devido à idade avançada. Ele deixou uma fortuna estimada em $3 milhões e um extraordinário legado artístico, dezenas de filmes e inúmeras honrarias e prêmios, incluindo a Bota de Ouro e o Prêmio Lenda do Oeste. Dan Duryea como o sobrevivente. William Capehart. Dan Duryea nasceu em 23 de janeiro de 1907, em White Plains, Nova York, USA. Aos 50 anos, interpretou o sobrevivente William Capehart, um homem que vivenciou uma tragédia e se encontra dividido entre o bem e o mal na peça Wagon Train de 1957. Mas na vida real, Duryea era o oposto de seus vilões na tela. Um marido gentil, um pai dedicado e uma alma tranquila muito distante do caos de Hollywood. O maior amor da vida de Dan Duryea foi sua esposa Helen Bryan, que foi sua companheira por 35 anos. Eles se conheceram na adolescência e enfrentaram juntos os desafios da vida antes da fama. O casamento deles é considerado uma das histórias de amor mais duradouras de Hollywood. No entanto, por trás de sua aparente calma, Duryea sempre nutriu um medo da perda da solidão e do que acontece quando o amor acaba. Quando Helen morreu de doença em 1967, ele ficou devastado. "Interpretei muitos vilões", disse ele ao filho, "mas nenhum tão aterrorizante quanto um homem solitário." A morte de Helen pareceu abrir caminho para sua própria doença. Apenas um ano depois, Duryea foi diagnosticado com câncer terminal. Ele recusou tratamento adicional, optando por permanecer na casa que antes era repleta de risos em família. Ele suportou dores excruciantes em seus últimos meses, mas nunca perdeu a compostura ou a bondade. Seu corpo estava enfraquecendo, mas seus olhos permaneceram claros e serenos. Em 7 de junho de 1968, Dan Duryea faleceu em Los Angeles aos 61 anos, vítima de câncer. Ele foi sepultado no cemitério Forest Lawn, em Hollywood Hills. Estima-se que seu patrimônio líquido gire em torno de $1 milhão, mas seu maior legado é sua crueldade na tela aliada à sua profunda bondade. Ernest Borgnine como Willie Moran. Ernest Borgnine nasceu em 24 de janeiro de 1917 em Hamden, Connecticut, Illinois. Filme
Wagon Train, 1957. Ele interpretou Willie Moran, um homem rude, mas de bom coração. O papel refletia a personalidade de Borgnine forte, franco e impulsivo, apesar de ter mais de 40 anos. Mas por trás das câmeras, sua vida pessoal era uma série de casamentos fracassados e anos de solidão. A vida amorosa de Borgnine era quase tão famosa quanto sua carreira de ator. Seu primeiro casamento com Rhoda Cammons durou quase uma década e gerou uma filha, mas terminou quando a fama o separou. Seu segundo relacionamento com a atriz mexicana Katy Jurado foi apaixonado e tumultuoso, repleto de discussões acaloradas e até mesmo arremesso de objetos. Em 1964, veio seu infame terceiro casamento com a cantora Ethel Merman, que durou apenas 32 dias. E é considerado o mais curto e desastroso de Hollywood. Divórcios subsequentes o exauriram emocional e financeiramente até que ele conheceu Tova Treisnes, sua quinta e última esposa, que permaneceu fiel a ele por 39 anos até sua morte. No final da vida, a vida de Borgnine tornou-se mais tranquila. Embora sua saúde tenha começado a se deteriorar devido a uma doença renal, ele permaneceu alegre, no entanto, frequentemente fazendo piadas em entrevistas. Quando questionado sobre o segredo de sua longevidade aos 91 anos, ele respondeu de forma memorável: "Eu me masturbo muito." Essa declaração divertiu a plateia, mas revelou sua filosofia de vida: viver honestamente, rir muito e não ter arrependimentos. Mesmo em seus últimos anos, ele continuou a comparecer a eventos públicos, sorrindo calorosamente para os fãs. Em 8 de julho de 2012, Ernest Borgnine faleceu em Los Angeles aos 95 anos devido à insuficiência renal. Ele foi cremado e recebeu todas as honras militares em reconhecimento ao seu serviço na Marinha dos Estados Unidos antes de se tornar uma estrela de Hollywood. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 12 milhões de dólares, a maior parte dos quais ele deixou para sua esposa e filhos. Uma recompensa eterna por uma vida vivida com perseverança, humor e um coração bondoso. Lon Chaney Jr., também conhecido como Louis Rock. Lon Chaney Jr. nasceu em 10 de fevereiro de 1906 em Oklahoma City, Oklahoma, USA. No filme Wagon Train, 1960. Aos 54 anos, interpretou Louis Rock, um homem solitário, rude e misterioso. O papel refletia perfeitamente a verdadeira personalidade de Chaney. Quieto, atormentado e repleto de uma tristeza inexprimível. Os casamentos de Chaney foram conturbados e conturbados. Seu primeiro casamento com Dorothy Hinckley terminou devido ao seu alcoolismo e mudanças de humor. Dorothy descreveu o marido como um homem gentil quando sóbrio e uma pessoa completamente diferente quando bêbado. Após o divórcio, ele se casou com Patsy Beck, uma mulher que permaneceu ao seu lado pelo resto da vida. Mesmo ela, porém, suportou seus acessos de raiva, noites em claro e profundo isolamento. Chaney amava sua família, mas era atormentado por um sentimento de impotência em comparação com seu lendário pai. Ele bebia para esquecer, depois bebia novamente por culpa, transformando a felicidade da família em algo tão frágil quanto a fumaça do cigarro. A doença chegou como uma longa sentença de prisão. Anos de alcoolismo destruíram seu fígado, e o câncer de garganta finalmente lhe roubou a voz. Certa vez ele foi chamado de lobisomem de coração triste, e de fato, Chaney passou seus últimos anos em silêncio e dor. Seu corpo estava inchado devido a uma doença hepática. Sua respiração fraca por insuficiência cardíaca, mas ele se recusou a desistir. Lon Chaney Jr. faleceu em 12 de julho de 1973 em San Clemente, Califórnia, aos 67 anos. Sua certidão de óbito indicava insuficiência cardíaca devido à doença arterial e cardíaca com complicações decorrentes de câncer. Seu patrimônio líquido na época era estimado em $500 mil.
Bette Davis como Bettina. May. Bette Davis nasceu em 5 de abril de 1908 em Lowell, Massachusetts, Iowa. No filme Wagon Train 1959, aos 51 anos, ela interpretou Bettina May, uma mulher orgulhosa, inteligente e corajosa, um papel que refletia perfeitamente a verdadeira Davis. Com seu olhar penetrante e voz imponente, ela intimidava quase todos no set de filmagem. No entanto, por trás de sua imagem de dama de ferro de Hollywood havia uma vida privada marcada por solidão, desgosto e intermináveis turbulências emocionais. Casamentos de Bette Davis foram uma longa série de tragédias, cada um. Um capítulo doloroso, repleto de lágrimas e conflitos. Seu primeiro casamento com Harmon Nelson terminou de forma amarga quando ele ficou com ciúmes de seu sucesso. Ela certa vez disse: "Casei com um homem, mas ele casou com uma estrela." Seu segundo marido, Arthur Farnsworth, morreu tragicamente em 1943 devido a um traumatismo craniano sofrido após uma queda de uma escada. A perda a devastou. Ela sofreu um colapso nervoso e passou meses em tratamento psiquiátrico. Nos anos seguintes, envolveu-se em 2 casamentos fracassados com William Grant Sherry, que a traiu, e com Gary Merrill, o homem que ela acreditava ser seu destino. O casamento deles, no entanto, foi marcado por discussões e alcoolismo. A doença veio como consequência de uma vida conturbada. Depois de mais de 60 anos fumando, Davis sofreu um derrame em 1983, seguido de câncer de mama. Ela passou por inúmeras cirurgias cada uma, a deixando mais debilitada que a anterior. Com o tempo, o câncer se espalhou por todo o seu corpo, causando dor constante e insônia. Apesar disso, Davis continuou trabalhando, comparecendo a cerimônias de premiação com seu sorriso característico e irônico. Em 6 de outubro de 1989, no Hospital Americano em Neuilly-sur-Seine, França, Bette Davis faleceu aos 81 anos, após uma luta contra um câncer de mama metastático. Ela foi sepultada no jazigo da família no Forest Lawn, em Hollywood Hills, ao lado de sua mãe e irmã, com uma inscrição em sua lápide. Ela morreu em estado grave. Sua fortuna, avaliada em cerca de $1 milhão, foi em grande parte transferida para seu filho, adotivo e assistente dedicado, já que ela cortou relações com a filha sentindo-se profundamente traída. Denny Miller, como Duke Shannon. Denny Miller nasceu em 25 de abril de 1934 em Bloomington, Indiana, Iowa. Ele tinha 27 anos quando interpretou Duke Shannon, um jovem forte e otimista cowboy na peça Wagon Train de 1961, com seu porte atlético e o rosto aberto e acessível de um americano típico. Miller conquistou rapidamente o público e trouxe uma nova energia à peça após a era de Ward Bond e Robert Horton. Mas em Hollywood, os holofotes nunca são desprezíveis. Por trás de seu sorriso radiante e olhos brilhantes, a vida privada de Denny Miller também era repleta de tristeza. Seu primeiro casamento com Kitty Smythe terminou discretamente e eles se distanciaram em busca da fama. Ele então se casou com Nancy Miller, a mulher com quem passaria o resto da vida. No entanto, o amor deles foi posto à prova por uma das doenças mais mortais conhecidas pela humanidade, a esclerose lateral amiotrófica. Ela, também conhecida como doença de Lou Gehrig, a mesma doença que afetou Stephen Hawking. Isso transformou a história de amor deles em uma longa e dolorosa separação. Nancy esteve ao lado dele todos os dias, vendo o homem outrora vibrante que amava sucumbir lentamente à doença. A ela, progrediu mais rápido do que os médicos previam. Apenas alguns meses após o diagnóstico, Miller já dependia totalmente de um respirador. Ele perdeu a capacidade de falar, comunicando-se apenas com os olhos e um leve sorriso. Mesmo com dor, permanecia otimista, escrevendo frequentemente bilhetes curtos como: "Tive uma boa vida." Nancy disse que essa era a maneira dele, de confortá-la, embora ele realmente temesse o dia em que não ouviria mais a voz dela.
Em 9 de setembro de 2014, Danny Miller faleceu em Las Vegas aos 80 anos, após uma breve, porém dolorosa batalha contra a esclerose lateral amiotrófica. Ele deixou um patrimônio estimado em 2 milhões de dólares. Mais importante, ainda deixou como legado a imagem de um homem bondoso e corajoso que lutou com dignidade até o último suspiro,